Já de fazer um questionamento para o Oscar, já, digamos, criando essa expectativa, efetivamente, das empresas para buscar se inserir dentro desse contexto, eu gostaria que o Oscar desse uma clareada um pouco mais nos programas, ou nos possíveis planos dos desenvolvimentos desses novos equipamentos, dessas novas empresas, como que, efetivamente, buscaríamos incentivar essas empresas para incrementar a nossa participação dentro da cadeia produtiva de óleo e gás? Bom, a nossa tentativa para esse próximo ano é esse projeto na FINEP, o que está sendo escrito pelo Promimp, né? O Gottfried, que representa o Paulo Alonso, que é o gerente do Promimp, que fica afeto direto à Graça Foster, pelo Maurício Sírio, que é dessa divisão de óleo, gás e energia da FINEP, pela BDI, o Boeira, a GDI, a Fiergs. Quer dizer, por quê? Dentro do que você falou, eu acho que está correto. Nós chegamos até aqui, fomos bem, mas meio na base do tiro de metralhadora, certo? Daqui para frente, nós temos que ter mais mira telescópica. Então, qual é a contrapartida da Petrobras? A Petrobras está dizendo assim, e nós estamos dizendo, é importante a participação da Petrobras para a Petrobras dizer qual é a demanda que ela quer. Então, para nós fazermos um esforço concentrado naquilo que ela quer. Palavras do Paulo Alonso, dizendo, eu preciso a hélice do navio. E, realmente, hoje, digamos assim, na área de EIP, o país está melhor abastecido. O que o país está desabastecido em termos de conteúdo local é na área naval offshore. Por quê? Porque a indústria naval nossa chegou a 2.000 trabalhadores, hoje já está em 40, 50, está recuperando, a partir desses empreendimentos que estão sendo produzidos aqui no Brasil, mas colapsou a indústria brasileira, era uma indústria forte. Então, primeiro essa capacidade da Petrobras dizer o que quer, aí nós mapeamos a nossa indústria e dissemos, olha, essa indústria aqui, essa fundição, desde que investido isso, aquilo, aumentada a capacidade da coquilha, ela pode fazer a hélice do navio, sim ou não, tá certo? Ou com a tecnologia de quem que você quer a Petrobras? Do cara da Holanda. Então, nós vamos lá na Holanda, tá certo? E trazemos essa tecnologia para fazer a parceria. Então, nós estamos acreditando... E um formato, eu faço uma analogia com uma célula de manufatura, sou uma pessoa de chão de fábrica. Então, quer dizer, uma célula de manufatura, tá? Então, vamos fazer uma célula onde nós vamos ter o governo, a Fiergs, o Promimp, a Petrobras e tudo mais, dizendo, bom, o que você quer? Então, reage logo, tá? Vai ser essa indústria. E o financiamento, está aqui o BRDE. Tá certo? Então, né? E já resolve o problema logo, já reage rápido, né? Então, nós estamos indo, digamos assim, para dentro dessa iniciativa. Porque o modelo atual, ele está se desgastando. O modelo atual a gente vem e apresenta 200 e não sei quantos bilhões, o empresário fica babando lá e dizer como é que eu faço para entrar nessa, e como você falou, às vezes até ele entra e aí ele quebra, porque ele ganhou um excelente pedido. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui a conversa para o tema, né? O nosso seminário aqui ele tem como foco a discussão aqui de cenários internacionais. Né? Então, só queria puxar um pouquinho de volta para a área internacional, né? E também já pedir aqui aos nossos painelistas encaminhamentos, né? Sugestões de encaminhamentos, né? Porque a Luciane está fazendo ali de uma forma artística, ali são o entendimento do processo aqui de construção que a gente está fazendo, e mais importante de tudo é que no final a gente tenha, né, contribuições concretas para a nossa política de desenvolvimento e que traga resultados concretos. Né? Então, eu tentar fazer um resumo aqui das ações possíveis e que têm sido realizadas na área internacional, depois vocês concordam ou não, né, com essa
com esse resumo, não. Então, tem um primeiro ponto aí que o Oscar já abordou, que é a questão da visibilidade e da divulgação do conhecimento do Rio Grande do Sul, principalmente no exterior, tá? Que ainda é muito limitado. Então, o Oscar até pediu aqui que ele quer um kit, né, de promoção do Rio Grande do Sul para utilizar no exterior, principalmente. Eu acredito que nos últimos 5, 6 anos isso mudou bastante, né? O Rio Grande do Sul era um grande desconhecido nesse setor. Hoje, ainda não é muito conhecido, mas já mudou bastante, né? Então, tem algumas, vamos dizer assim, tem algumas praças aí, como Aberdeen, Houston, né, Rio de Janeiro. Quer dizer, o óleo e gás é essencialmente um business internacional, né, extremamente internacionalizado. Singapura, né, outro polo muito importante para esse mercado, né, a própria Coreia. Bom, eu acredito que, né, em função de um monte de esforços aí que foram feitos pela Federação, pelo Governo do Estado, né, outras entidades, isso já tem melhorado. Mas isso também não adianta nada se a gente não consegue finalizar isso através de negócios ou de investimento. Então, investimentos estão acontecendo, os mais recentes agora, concretos, estão ligados aqui ao polo do Jacuí, tem outros investimentos acontecendo aqui ou previstos ou em negociação, não? E eu acho que o terceiro ponto, né, importante aí nessa pauta internacional é a questão dos estudos, né, e de organização de informações. Que nós até então tínhamos praticamente nenhum plano estratégico, nenhum planejamento para esse setor, e agora a Fiargs nos entregou, agora em julho, né, vamos dizer assim, o primeiro esboço de um programa estruturado aí para essa indústria. Existe aqui já talvez um encaminhamento, Oscar, aí tem que ver se tu concorda também com isso, que é esse mapeamento das nossas 100 indústrias, né, das nossas 100 empresas, de mapear os seus processos produtivos. A gente fica só com esse aqui, não? Ficamos só com esse, não? Tá. Tá bem. Então, ficamos com... nós temos esse programa aí que vai começar agora em 2013, tá? E aí, quem sabe, né, a conexão internacional disso é entender um pouco melhor que potenciais parceiros ou tecnologias, como disse o Fleury, né, poderiam ser conectadas a esse estudo, né? Quer dizer, a gente já colocar uma pauta internacional nesse programa aí que tem tudo para ser muito bem sucedido, né? Então, esse aí seria um aspecto. O outro ponto aqui, Fleury, da gente sempre olhando o contexto internacional é o seguinte: a gente tem aqui uma cadeia, né? Quer dizer, tem os estaleiros, tem os módulos, tem os grandes equipamentos e tem depois os componentes. Parece assim, a parte de componentes, o Rio Grande do Sul está extremamente bem servido, né? Nosso polo metal mecânico, eletroeletrônico, petroquímico, né, metropolitano aqui, região da Serra, ele é muito bom, poucas empresas ainda, é verdade, nesse setor. Na área de estaleiros, aí, Fleury, eu queria saber da tua opinião, aí se ainda tem espaço, né, porque eu sei que tem discussões aí no Sinaval de que, vamos dizer assim, está chegando a hora da verdade, aí que a gente não vai poder construir estaleiros para sempre. Então, talvez tenha espaço para mais algum estaleiro aí, eventualmente no Rio Grande do Sul, mas nos parece que isso também não é um horizonte infinito, né? Com certeza não é infinito, né? Depois nós temos essa indústria de módulos, que é onde a IESA está especificamente focada, e aí tem uma outra área que é equipamentos, né? Então, aqui que eu gostaria também de dar provocar um pouco esse assunto, né? Porque aqui me parece que está o maior potencial de atração ou de desenvolvimento da indústria gaúcha, que já tem uma tradição na área de equipamentos, em diversas áreas, tá? Pouco na área offshore, né? E é uma área, né, que, pelo que a gente entende da Petrobras, é onde está hoje, né, a grande parte da dificuldade ou do desafio de nacionalização. Já houve um grande passo aí em desenvolver os estaleiros, a indústria de módulos. Bom, agora quem é que fornece para o módulo? Bom, ainda tem muita coisa importada. Então, o Fleury, que está comprando, né, ele pode nos dar um pouquinho melhor essa ideia, né, de que posicionamento hoje tem a indústria nacional e oportunidades nessa área. Então, eu queria ouvir dos senhores aí suas observações nesse item, assim, oportunidades ao longo de todas as diferentes áreas da cadeia, né? E dentro desses programas, né, divulgação, atração de negócios de fato e a questão dos estudos também. Vou começar pelo Fleury. Efetivamente, nós estamos focando, sempre estamos girando em volta da Petrobras. É claro que nós temos que enxergar efetivamente o mercado internacional, mas nós não temos que nos colocarmos aqui passivamente esperando que alguém venha nos procurar para sermos o fabricante, sermos o parceiro. Eu acho que nós temos que incentivar primeiro em casa, temos vontade, queremos fazer, queremos efetivamente transformar a nossa empresa e tal.
Talvez o fórum não seja, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente da oportunidade. Na figura do fazendeiro. Eu sou um plantador de soja. O ano a soja foi muito ruim. O milho foi excepcionalmente bom. No ano seguinte, eu vejo como o milho foi bom e a soja foi ruim, eu vou plantar milho, porque vai dar um retorno. Quebrei a cara esse ano e quebrei a cara no outro. O que eu quero dizer? Eu sou um especialista na plantação de soja, eu tenho que analisar e buscar efetivamente ter o meu retorno. Se eu buscar sempre a oportunidade ou o momento, eu posso estar quebrando a cara, porque sempre estou atrasado. E um contraponto dentro da indústria, efetivamente, para acontecer, nós multiplicarmos a capacidade produtiva de petróleo, de óleo, nesses 7 anos, o país terá necessidade de muita infraestrutura. Então, às vezes, empresarialmente, se fizer uma análise do teu DNA, da tua capacidade, porque nos próximos 7, 10 anos, iremos demandar demais infraestrutura. Nós precisamos na área de transporte, nós precisamos na área de energia, na área de saneamento. Então, vamos analisar também efetivamente isso, porque esta área também tem que crescer. Eu lembro, quando teve o boom da telecomunicações, em 1992, que as empresas saíram quase com uma parceria público-privada, que saíram aqueles planos países e coisa arada e tal, né? A área de saneamento estava extremamente ruim. Todos os empreiteiros que trabalhavam na área de saneamento migraram para a área de telecomunicações, fazendo canalização subterrânea. Todos quebraram, porque perderam o negócio do saneamento e aquele boom acabou. Ele, quando quis voltar, já não tinha mais o negócio. Então, eu sou muito cético. Para buscar uma oportunidade, eu tenho que efetivamente estudar, fazer todo esse processo. Então, voltando ao tema aqui da área internacional, então nós temos que desenvolver a nossa vontade, nós queremos ser, nós que temos que procurar. Porque nós nos oferecermos, sermos potencial, é um bom. Mas eu também tenho que me oferecer. Eu tenho que buscar essas oportunidades. Então, desenvolver tecnologia, desenvolver produto, que eu venha fazer um bom produto, um bom equipamento, que atinja efetivamente essa área de óleo e gás. Porque a indústria do petróleo é um pouco diferente. Se eu instalo uma válvula lá no processo, essa válvula não pode falhar. Que não existe a possibilidade da válvula falhar. Agora, se eu instalo num processo aqui, onshore, ela pode falhar. Então, são condições diferentes, são especificações diferentes. E uma outra preocupação, eu tenho que internacionalizar o meu produto. Eu tenho que fazer produtos a nível internacional. Assim, nós vamos perpetuar a indústria. E nós vamos desenvolver a indústria. Então, eu sempre fui um cara que eu gosto de ficar aí, digamos, passo a passo, no chão. O Marco está vendo o contexto final, mas eu quero, efetivamente, nos prepararmos para buscar esse contexto. Então, por isso que eu tenho focado. Precisamos desenvolver, precisamos ter seletividade. Ver o que eu posso fazer. Se eu posso, efetivamente, digamos, transformar a minha empresa em atingir esse mercado. Então, é essa a minha colocação. Não é que nós estaríamos fugindo do tema. Entendeu, Marcos? Então, penso dessa forma, passo a passo. Bom, eu acho que, primeiro, vamos consolidar o que a gente já conquistou. Então, vamos resolver ponto a ponto os estaleiros, os EPCistas e as empresas que abastecem. Deu resultado, mostrou que não é só intenção, deu certo, atendeu. Jacuí disparou, funcionou e tal. Bom, aí vamos para outro, vamos buscar. Mas também, capacitação de mão de obra, foi falado hoje de manhã. Está escassa no mundo inteiro. Lá, a indústria lá fora... Você vai no Reino Unido, quer dizer, a própria indústria está tendo que se capacitar, porque lá também é problema, tá? Vamos ganhar dinheiro capacitando. Então, se nós capacitarmos, nós vamos ter gente capaz, a indústria vai querer sempre vir para cá, porque tem gente capaz. O que nós estamos conseguindo vender lá fora,
nesses locais que o Marcos comentou, é exatamente esse ambiente, essa qualidade de vida, essa digamos assim, facilidade de empreender aqui, né? Então, isso nós podemos aumentar investindo em... Por exemplo, agora, como é que eu vou capacitar? Quero dar velocidade. Hoje existe simulador para tudo. Simulador para guindaste, simulador para o piloteiro do barco que falta, simulador para perfuração, simulador... Vamos escolher... Aí, onde é que nós vamos fabricar o simulador? Simulador é caro. Tá, importa um, como a FURG importou uma Cave, né? E tudo mais. Vamos fabricar o simulador no Rio Grande do Sul. Nós temos a nossa indústria, que pode fabricar os componentes para o simulador, a BCM, a Autos, assim por diante. Nós temos a Fevale, que tem curso lá em Aberdeen. Quando nós tivemos, esse ano, estava lá um professor da Fevale, a FURG e tudo mais. Quer dizer, nós podemos ser uma indústria de simulador para capacitar o nosso pessoal para a indústria. E ser, entende? Equipamentos de automação. Tudo bem, nós ganhamos os pedidos para autos, mas se nós, a Petrobras e o Brasil, deveria ver essa oportunidade, fazer um acordo simples altos para nós passar desse patamar para ser o benchmark mundial em automação para plataformas. Tá? Por quê? Porque nós é que estamos gerando a tecnologia aqui, não existe pré-sal em outro lugar. Quer dizer, vamos fazer aqui, vamos capacitar a nossa Autos e aí ela vai exportar. E os outros vão ter que vir aqui aprender. Ah, mas tem que ter a Samsung junto. Bom, vamos fazer como eles fizeram para se capacitar e eles vão vir para cá porque eles querem ter essa participação. Então, são exemplos que eu estou dando. Tudo que for metal mecânico, material elétrico, dentro das nossas características. Módulos de acomodação, citei antes, também é um produto bem interessante para o Rio Grande do Sul. Tem estrutura metálica, tem a parte de mobiliário, digamos, é uma coisa que pode entrar e que não tem ninguém fazendo no Brasil profissionalmente ainda. E, olhando para o futuro, a resposta que o Marcos Assayag, da Petrobras, nos deu, lá estava o secretário, governador, você em Londres, quer dizer, subsídio. No futuro, a gente vai, dizem, né, mostram, né, os estudos, o que vai ser o mundo do petróleo? Vai ser o mar, porque vai estar tudo lá embaixo. Então, nós temos aí a questão de conectores, nós temos a fábrica aqui da Votan, que foi vendida para a Sud Metal, né, que tem que ser visitada, que tem grandes fábrica de máquinas, quer dizer, pode fabricar conectores, nós podemos fazer, em vez de estrutura, digamos assim, fazer a estrutura submarina, tá certo? Talvez com tecnologia de fora e ancorar num escritório de engenharia aqui. Então, o futuro subsídio. Bom, nós temos ainda 15 minutinhos, então eu vou passar aqui para as perguntas, tá? Nós temos três blocos de perguntas aqui, tá? Primeira pergunta aqui, então, o pré-sal tem ensejado o desenvolvimento de fornecedores para participar dessa exploração. Como está sendo trabalhado o assunto para inserir essas empresas no mercado internacional, quer dizer, oportunidades fora do Brasil, né, para empresas que estão se desenvolvendo nessa área. E eu já sugiro a gente falar numa janela de tempo um pouco mais longa, né, já que o momento agora é do Brasil aqui nessa área. E a outra pergunta muito próxima relativa a essa aqui, né, como tem sido o padrão ou estratégia da entrada das principais multinacionais fabricantes de material e equipamento no Brasil, tá, e se os fabricantes nacionais conseguem exportar. Então, aí a mesma questão anterior, né? Então, a pergunta do Ivan, aqui da GDI, e aqui eu acho que é da Astrid, aqui SDPI. Deixa eu começar aqui. Pré-sal fornecedores. A mesma cadeia que fornece hoje para o pós-sal, quer dizer, ela vai se adaptando ao pré-sal. Então, o esforço basicamente é o mesmo. Qual é a diferença? O pré-sal, em tese, quer dizer, pelo menos isso foi apresentado lá nesse evento que eu citei lá no Houston. Quer dizer, ele gerou no centro de pesquisa 50 desafios de toda a ordem, né? Porque no pré-sal, o sal é uma espécie de um cristal, pode prender a broca, aprisionamento de broca, tem problema de produção de CO2, como é que vai fazer
para fazer essa separação e assim por diante. Tem um problema seríssimo de logística, que nem o helicóptero chega lá a 300 quilômetros, né, se for os reservatórios mais distantes. E aí, então, como é que vai fazer? Então, vai fazer um flotel, né, intermediário. Tem problemas de toda a magnitude, mas nós vamos chegar lá como chegamos. No Procap 1000, no Procap, que são programas que existiam para perfurar e produzir a 1000 metros, depois o Procap 2000 e assim por diante. A própria presidente Graça, em determinados momentos, chefiava isso. Eu acho que a pergunta aqui é mais, talvez não tenha sido clara, é de como é que tem sido a estratégia das empresas de equipamentos para entrar no Brasil, né, dos equipamentos. Bom, essa é... Conheci a empresa estabelecida no Brasil, tem possibilidade de exportar. Sim, bom, sempre a gente fala a questão de exportação em primeiro lugar, em condições competitivas, que isso justamente é óbvio que a Petrobras ela sabe comprar e quer comprar em condições competitivas. Eu diria que é bem difícil essas condições competitivas, porque ela depende da capacidade da empresa, da sua produtividade, mas também depende do custo Brasil. Mas tem que ser assim. Aí eu lanço até, às vezes eu critico a indústria automotiva, porque a gente, quando compra um automóvel, não precisa ser em condições competitivas. A gente paga 3 vezes mais caro do que custa lá fora o automóvel. Eu gostaria de ter que a indústria automotiva tivesse o mesmo desafio. Quanto à questão da entrada das empresas de fora para o Brasil, foram momentos. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, a Petrobras e BNDES, governo e CNI, federações e tal, em um mundo afora fazendo roadshows, mostrando que haveria um pré-sal que foi descoberto e assim por diante, vem investir no Brasil, certo? Então foi esse o momento, tal, e aí captou supply money, né, na China, no Reino Unido, no Japão e assim por diante, logicamente atrelado à venda de equipamentos lá de fora, tá? Aí veio, de uma certa maneira, a crise, né, dos Estados Unidos e agora a Europa e tudo mais, e aí deu um efeito de fora para dentro ao contrário, quer dizer, a depressão lá fora, falta de negócios, e a Petrobras mostrando a piscina aqui de 500, 600 bilhões, como você fez referência, está entendendo? Então, quer dizer, o estouro da boiada, né, aquela fumaça toda, e nós com uns bretezinhos mal preparados, digamos assim, com a nossa indústria brasileira de peito aberto. Tá? Então, tudo bem, está todo mundo no Subsi, produzindo no Brasil, está vindo GE, está vindo... Excelente, está produzindo aqui. Só que a indústria brasileira estratégica, em pontos, essa vai ser muito difícil ela conseguir ter o pacote inteiro, porque ela pode fabricar um componente, mas ela não tem o conjunto. E nós produzindo no pré-sal, criando tecnologias novas e transferindo essa tecnologia para a indústria de fora. Que bom que está vindo para o Brasil e que melhor ainda se vier para o Rio Grande do Sul. Nesse aspecto, eu só queria fazer uma entre comentário aqui. É importante destacar que nesse setor de óleo e gás, esse é um dos setores mais desonerados do Brasil, né? A gente tem um regime chamado Repetro, que praticamente desonera todos os impostos federais e estaduais. Então, se tem um segmento aí onde o custo Brasil deveria ser menor, né? É esse, né? Mas a gente sabe que as plataformas ainda custam bem mais caro no Brasil do que no exterior. Depois o Fleury vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse tema aí. Então, eu acho assim, ó, é importante que se tenha nesse aspecto aqui uma visão, acho que o governo brasileiro tem essa preocupação, de que se tenha justamente uma visão de longo prazo, né? Que hoje ninguém vai pensar em exportar equipamento de óleo e gás, tendo um mar de oportunidades aqui do lado de casa, né? Mas daqui a 15, 20 anos, isso pode mudar. Tá? E um mercado possível, que já está sendo muito apontado pelos especialistas, é a costa da África, né, que tem uma situação geológica equivalente aqui à brasileira e que certamente pode ser uma base aí de expansão para a nossa indústria. Mas deixa a pergunta, só me lembrar, para não... Isso. As empresas estrangeiras têm entrado no Brasil. Nós já fizemos uma primeira experiência. Na realidade, o santo protetor é o conteúdo local. O Oscar falou muito bem, o mercado mundial, acho que todos os grandes fabricantes estão com as carteiras extremamente baixas. Então, eles estão vindo para o Brasil para atender essa demanda. Mas existe
o nosso anjo da guarda, que é o conteúdo local. Porque esse pessoal poderia vir aqui, ser extremamente competitivo, altamente subsidiado, e matava todo mundo. Nós falarmos que um produto chinês não é subsidiado, ou um produto do própria comunidade europeia ele não tem subsídio, seríamos nos enganar. Então, com a necessidade de manter ou retomar a economia da comunidade europeia ou desenvolver os outros mercados, eles estão incentivando muito. O que nós fizemos? Nós contratamos agora, esses dias, um conjunto de compressores de uma empresa alemã. Ela veio para o Brasil, ela veio desenvolver esse negócio. Existe um percentual de conteúdo local. Então, o que ela fez? Ela estratificou o seu produto e buscou todos os fabricantes brasileiros que poderiam efetivamente compor o seu produto. Por exemplo, ele comprou o motor da WEG. Ele digamos, veio ao mercado local, está digamos, importando esse produto, e esse produto está vindo junto já no produto dele. Ele se estabeleceu aqui e ele está trazendo este produto não acabado de lá. Digamos, só o que efetivamente tem que ser feito lá na Alemanha, ele está fazendo. O resto ele está trazendo para fazer aqui. A integração aqui, a fabricação do skid para montar, está fazendo aqui. Então, ele vai fazer todo o processo aqui. Então, isso efetivamente deu um conteúdo local. Então, o conteúdo local é o nosso anjo da guarda. É claro que os caras chiaram pra caramba. Que o preço que eles pagavam, um motor lá e o motor da WEG, é diferente. Porque não é só a desoneração dos impostos federais, estaduais. O estadual não está ainda desonerado, porque tem para exportação, sim. Mas se fosse para nós comprarmos, por exemplo, da WEG, nós pagaríamos imposto estadual. Mas o custo Brasil não são só essa cadeia de impostos. Tem muita coisa. O custo da mão de obra, digamos, do encargo da mão de obra é muito grande. A mão de obra, o custo da mão de obra pode ser até barato, mas o encargo é muito grande. Nós não podemos pagar 138% de encargos. Todo mundo vai morrer. E cada vez mais nós estamos com um processo, efetivamente, de reivindicação. Uma hora vai explodir. Então nós temos que ter esse cuidado, remunerar a mão de obra dentro da sua produção, do que ela pode entregar. Aí sim nós vamos conseguir sobreviver. Então, este exemplo mostra que a empresa lá de fora, para melhorar, digamos, fazer negócios, ela está vindo para buscar parceiros. Tá certo? Então, nós temos que passar um batonzinho para ser a noiva, para se apresentar a esse pessoal. Meu caro, nós estamos vendo aí 400 bilhões de investimento até o 2020. Eu acho que nós tínhamos que atender esse negócio aí. Tá certo? Porque aí o incremento de produção lá fora Plenamente. Aqui eu caberia lembrar um... Não, tá bom. Aqui caberia lembrar um exemplo aí que tem sido o modelo, né, para o desenvolvimento da indústria brasileira de petróleo e gás, que é o modelo do Mar do Norte, né? Então, o Mar do Norte nós já fizemos lá, sei lá, uma dúzia de visitas, né? Basicamente na Escócia e na Noruega, né? E lá se desenvolveu por políticas de apoio, né? A própria Rede Petro, no início, se estudou muito esse assunto do modelo do Mar do Norte, de como fazer tecnologia e produção local, né? Na área de petróleo e gás, e não apenas explorar e vender o petróleo, né? E o modelo lá foi, hoje, a referência internacional, né? Nós fomos agora, na última visita a Aberdeen, acho que foi ano passado, aí nós tivemos lá uma palestra sobre alguns números, algumas estatísticas econômicas lá de Aberdeen, né? Então, primeira coisa importante, né? A produção do Mar do Norte já foi de 5 milhões de barris de petróleo dia, né? Já foi um dos grandes áreas de produção do mundo, tá? Já não é mais, tá? Hoje isso é menos da metade. Hoje a produção do Mar do Norte é equivalente à do Brasil, 2,5 milhões de barril, né? Então, houve agora parece que, né, tem umas novas descobertas lá, vai voltar a crescer. Mas, enfim, nos últimos 10, 15 anos, a curva é descendente. Agora, o modelo de desenvolvimento deles é tão bem sucedido que o impacto dessa política econômica para a sociedade
da Escócia, ali do norte da Escócia e da Noruega, foi zero, que é o que interessa no fundo, né? Quer dizer, uma política industrial ela tem que trazer benefícios para a sociedade. Tá? O resto é meio, né? O fim é esse. E a taxa de desemprego, né, em Aberdeen, por exemplo, é na ordem de 3%, né, que para a Europa e para o Reino Unido é extremamente baixo. Então isso mostra, agora como é que é isso? Né? Isso é porque as empresas baseadas em Aberdeen e em Stavanger, elas hoje elas produzem tecnologia, produzem produtos e operam em vários outros lugares, no Golfo do México, né, no Golfo Pérsico, aqui no Brasil, tá? E isso continua gerando, né, emprego e riqueza lá no país. Então, o componente tecnológico aqui é sem dúvida uma peça fundamental para o sucesso lá do Mar do Norte, e a gente vai chegar lá. Nós ainda estamos numa fase de fabricar aqui, mas aí tem que desenvolver aqui, que eu acho que é uma peça importante nesse contexto. Bom, o outro grupo outro bloquinho de perguntas aqui é sobre modelo de sociedade de propósito específico, essa é a questão aí de governança e organização das empresas, eu acho que ligada a essa questão de uma EPCista, das EPCistas regionais aí que o Oscar mencionou, né? E se o modelo de SPE poderia ser utilizado para consorciar essas empresas e de como passar essa ideia aos possíveis players. Né? A pergunta do Oscar aqui, acho que é o Becker. Né? E depois a outra pergunta, na mesma área, né? Estamos falando de produção industrial para a indústria oceânica, como entram os serviços nesse contexto? Por exemplo, manutenção de equipamentos, etc. A manutenção de equipamentos, começar pela segunda, ela é muito interessante. O lucro nessa indústria, lógico, fabricar é bom, dá lucro, mas está cada vez mais no aluguel e no serviço, na prestação de serviço. Então, como ele tem um pacote completo, ele pode entregar o poço pronto, né? Como o Fleury falou, eu entrego, tu quer ele perfurado, tu quer ele já completado, né, com todo revestido e tudo mais, canhoneado, cimentado, quer dizer, então essas empresas cobram verdadeiras fortunas e às vezes usam técnicas que dominam, formas de perfuração, porque é basalto, então subbalanceada e com fluidos, e quer dizer, realmente são contratos milionários. Eu noto, foi quando nós fizemos uma visita, uma excursão na Babcock, lá no Reino Unido, né, naquela evento que foi ainda com o presidente Paulo Tigre, alguns secretários de Estado, o prefeito de Pelotas, Rio Grande e tudo mais. Quer dizer, a Babcock, que por acaso, fazer um parêntese, ela comprou espécie de Senai, que faliu lá no Reino Unido, eles compraram. Então, um negócio da Babcock, que tem 5 estaleiros, produzem porta-aviões, submarinos, e entre outras coisas, e na área de petróleo e gás, é capacitação. Eles têm gente, eles dizem, quantos soldadores tu quer? 5.000 em 6 meses eu te entrego. Todos treinados. Tá? Então, a Babcock chamou a atenção porque eles querem participar cada vez mais, por exemplo, no Brasil, na área de capacitação, eles tinham interesse, eles vieram até aqui nos visitar no Rio Grande do Sul, mas no projeto conceitual, projeto básico já menos. Produzir, botar um estaleiro aqui, não. Mas operar, quer dizer, prestar o serviço, operar a plataforma, quer dizer, então a indústria já está nesse nível, né, de tentar esse tipo de resultado. Essa questão da manutenção, eu gosto da manutenção, porque a manutenção, quando nós começamos na nossa